Olá, crianças! Tudo bem? Como que vocês estão? Bem-vindo a mais uma aula do trimestre e hoje nós vamos completar aí, né, a 12ª aula. Muito bem! E nós vamos agora falar o título, que é Um Dia Muito Triste para o Amigo. Vamos lá, crianças! Um dia muito triste para o amigo. Quem é esse amigo? É Jesus. Muito bem. Então, a nossa base bíblica, né? O versículo da nossa, aliás, o título da nossa história vai estar lá em Lucas, capítulo 23. E o nosso Aprendendo a Bíblia vai estar lá em João, capítulo 19, versículo 30. Tá bom, crianças? E diz assim: Jesus disse: está tudo completado. João 19, versículo 30. Então, mas esse versículo, crianças, nós vamos falar no finalzinho da nossa aula, né? Que é o Aprendendo a Bíblia, né? Onde nós vamos terminarmos aí de colocar em prática o que nós aprendemos durante a aula com a história. Então, para nós começarmos essa aula de hoje, nós vamos fazer uma oração. Vamos orar e falar com o Papai do Céu? Você tem aí um amigo que está enfermo, você tem um parente, um familiar que está dodói, precisando de ajuda, né, crianças? Um amiguinho que não conhece Jesus. Então, sabe o que você vai fazer agora? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos orar. Orar por esse amigo, orar por esse familiar, orar pelo mundo, né, crianças? O mundo está tão triste, né, crianças? Tantas coisas ruins estão acontecendo, né? Então, nós vamos orar, pedir ao Papai do Céu que nos dê direção, né? Que nos dê amparo, que nos ajude, né, crianças? Afinal de contas, nós temos Jesus, que é o nosso Consolador, que nos ajuda, que nos conforta. Amém, crianças? Então, vamos orar. Pegue aí a sua família, alguém que está pertinho de você, né, nessa aula, e vamos falar com Deus. Querido, vamos fechar os nossos olhos? Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por estar aqui na tua presença, por amar este momento, né, de estarmos juntinho com o Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus que salva, que cura, que batiza e que leva para o céu. O Senhor preparou um lugar maravilhoso para aqueles que te obedecerem, para aqueles que terminarem aqui a boa carreira, Pai. Em nome do Senhor Jesus, neste momento nós colocamos todas as pessoas, Papai, que estão nos hospitais, que está precisando, Senhor, de ajuda, que está enfermo. Ó Jesus, vai em cada lar nesse momento, onde as famílias, Pai, estão precisando de Ti. Querido Jesus, que o Senhor abençoe cada família nessa hora, que cada criança venha ouvir, venha ver essa aula, participar dessa aula e colocar no seu coraçãozinho, ó Deus, e frutificar também, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém! Amém, né, crianças? Como é bom falar com o Papai do Céu, né? Porque Ele é um Deus bom, porque Ele está sempre pertinho de nós. Amém? Então, crianças, nós vamos começar a nossa aula pegando a nossa Bíblia. Muito bem, vamos pegar a nossa Bíblia e vamos achar o versículo que nós vamos começar a história de hoje. Como a tia Simone havia dito, que a nossa história de hoje está lá em Lucas, né? O título, né, da nossa revista é Um Dia Muito Triste para o Amigo, né? Então, nós estamos aí na 12ª aula, finalizando, né, a nossa aula já. Domingo que vem é a última aula do trimestre, né? Espero que
todos vocês estejam aqui para nós finalizarmos essa aula, né, com chave de ouro, né, crianças? E vamos pegar então a nossa Bíblia? Ó, o texto que nós vamos achar, né, o título está lá em Lucas capítulo 23. Vamos lá, crianças? Peguem a Bíblia, tá? Agora vamos parar de brincar, não tem celular, não tem videogame, né? Agora é só o momento do Senhor. Só para o Senhor que nós separamos esse momentinho, né, crianças? Então, Lucas, como é que é? Capítulo 23, tá? Lucas, capítulo 23. Esse capítulo, crianças, ele não tem o versículo, é só o título, tá bom? Bom, lembrando que começamos a abrir nossa Bíblia, as 3 regrinhas lá, né? Para abrir a Bíblia. Para abrir a Bíblia. Livro, capítulo e versículo, tá? Acharam? Então, vamos lá, então, ler bem bonito com a tia Simone, tá? Ó, capítulo 23, ó. Jesus perante Pilatos e o rei Herodes. Vamos lá? Olhem lá, bem bonito. Jesus perante Pilatos e Herodes. Muito bem, então esse é o título da nossa história, crianças. Jesus perante Pilatos, né, crianças? Vocês lembram a nossa aula passada que a tia Simone havia falado sobre a Santa Ceia? Então, a nossa história foi sobre a Santa Ceia, né? A Páscoa, a verdadeira Páscoa. A tia comentou com vocês, no andamento da história, mostrava Jesus Cristo, né? Diante dos seus discípulos, né? No momento da ceia, né? Então, crianças, neste momento que Jesus estava lá na última ceia com seus discípulos, ele falou, crianças, não sei se vocês prestaram bem atenção na última aula, que ele disse assim, que não era para os discípulos ficarem tristes, né? Então, ele dizia assim, não fiquem tristes, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar-vos um lugar. Olha que lindo, crianças. Vocês sabem que lugar era este? Era um lar, né? Jesus Cristo ia preparar um lugar para nós. Então, não era para os discípulos ficarem tristes, né? Porque se eles completassem tudo direitinho aqui na terra, fizessem tudo direitinho, eles iriam para esse lugar, assim como nós, né, crianças? Então, Jesus falava dessa mansão celestial. Jesus falava dessa casa, desse lugar maravilhoso que ele iria preparar lá. Então, crianças, no momento que teve a última ceia, Jesus partiu para o Jardim das Oliveiras, junto com os discípulos. E na hora em que Jesus estava lá, crianças, ele começou a suar, ele começou a ficar muito triste, porque sabia do momento que chegava. Sabia que aquela era a última hora dele, né? Que ele iria ser entregue, né, a Pilatos. Então, crianças, olhem lá. Jesus, ele estava muito triste, porque sabia que estava chegando a sua hora, né? A hora da partida, a hora de morrer. Enquanto estava orando, olhem lá, crianças, prestem bem atenção lá no jardim, onde os guardas, né? Onde os guardas chegaram, né? E vocês sabem, crianças, que esse momento foi um momento tão triste, porque Judas Iscariotes o traiu. Isso mesmo, ele traiu Jesus com 30 moedas de prata, crianças, muito bem, 30 moedas de prata. Ele disse aonde Jesus estava com os seus discípulos, né? Ele entregou Jesus, falou, Jesus está lá no Jardim das Oliveiras, vão lá que vocês vão achar ele, né? Era esse discípulo aqui, ó, crianças, ó, Judas, esse discípulo aqui. E então, Jesus ficou muito triste. Vocês têm ideia, crianças, que tristeza ser traído por alguém, né? Então, Então, Jesus estava lá no Jardim das Oliveiras com os discípulos. E no momento, Jesus estava orando, crianças. Isso.
Enquanto ele estava orando, apareceram os guardas perante ele para prendê-lo. E eles foram avisados, né? Por como a tia Simone já havia dito para vocês, por Judas, né? Que entregou, né? Através de dinheiro, entregou Jesus. E logo que que os guardas chegaram ali, os guardas já prenderam Jesus, já. Colocaram as algemas nele e, né? E os encaminharam para Pilatos. Isso mesmo, perante Pilatos. E lá perante Pilatos, crianças, Jesus não tentou fugir, Jesus não tentou nem se defender, nem falar nada, né, crianças? Ele foi quietinho, assim como um cordeiro, né, vai para o matadouro. Foi Jesus, ele foi quietinho. Então ele foi preso, crianças bateram muito nele, né? E como era a semana da Páscoa, crianças, né? Lá em Jerusalém, eles costumavam pegar um prisioneiro, né? E colocar junto, né? Para soltar esse prisioneiro. Então, o que eles fizeram? Como era a semana da Páscoa, o governador deixava o povo escolher, né? Um prisioneiro para ser solto. E adivinhem quem foi, crianças? Né? Sabiam quem foi, crianças? Foi Barrabás, isso mesmo, era um homem, né, crianças, homicida, né, ladrão, que estava preso, né, para cumprir aí o que ele fez de errado, e por isso o povo colocou ele para ser julgado junto com Jesus, crianças, olha só, que coisa, né? E então, crianças, Jesus, né, daqui do Jardim das Oliveiras, Jesus foi apresentado a Pilatos. E lá perante Pilatos, crianças, Jesus não esboçou nenhum argumento. De cabeça baixa, né? Jesus ficava enquanto Pilatos fazia as perguntas e o julgava. Quando viu que Jesus ficou quieto, crianças, sabe o que aconteceu? Ele foi julgado perante as pessoas iriam decidir se soltava ele ou não. E aí, crianças, foi muito triste. Porque aí, olhem o que aconteceu. Isso foi muito triste. Em meio à multidão, né, as pessoas gritavam, né, desce daí, desce daí, você não tem poder, você não tem poder, Jesus, desce daí, né, e as pessoas falavam, Jesus deve morrer, Jesus deve morrer. E então, sabe o que aconteceu? Na hora, crianças, que as pessoas gritavam para para prender Jesus, né? E a maioria foi pessoas que estavam condenando ele, né? Então ele desceu de lá daquele lugar onde as pessoas, né, estavam gritando e dizendo para ele morrer. E logo ele foi para uma cruz. Ele foi pregado em uma cruz. E então, crianças, os guardas prenderam Jesus. Prenderam Jesus numa cruz, né? Pregaram Jesus numa cruz. E Jesus sofreu muito, crianças. Vocês imaginam a dor que Jesus sentiu quando pregaram as mãos dele? O que saiu das mãos de Jesus quando pregaram, crianças? Sangue. Quando colocaram aquela coroa de espinhos na cabeça de Jesus, o que saiu, crianças, de Jesus? Saiu sangue, né? E Jesus passou muita dor. Tudo, crianças, para cumprir, né? Cumprir o que Deus havia colocado. E Jesus, crianças, todo esse sofrimento de Jesus, crianças, teve um preço, né? Que foi o preço da nossa salvação. Isso mesmo. Então, crianças, Jesus, ele ficou em silêncio. Ele ficou em silêncio. Não esboçou argumento algum, crianças. E o povo dizia, desce daí, desce daí. Mas Jesus ficou quietinho. Ele sabia que tinha que cumprir a sua missão até o fim, porque nos amava muito, crianças. Muito, muito mesmo. Então, um amor assim, né? Esse é o amor. Quando chega final de ano, né? O nascimento de Jesus é algo tão especial, né? Uma data tão especial. Quando chega a Páscoa, né? Então,
A Páscoa simboliza o que, crianças? A Páscoa simboliza o sangue de Jesus, né? É a libertação, né? A nossa libertação, salvação, vida eterna. Então, Jesus, ele sofreu muito, entendeu? Sofreu muito na cruz do Calvário e ele pagou um alto preço, né, crianças, por estar lá. Então, quando Jesus estava lá na cruz, né, e ele estava, né, com as mãos cravadas, né, ele gritou, crianças, ele gritou, está consumado, isso mesmo. Por que ele gritou e disse isso, crianças, está consumado? Porque está completado, né? Tudo se completou. Jesus venceu, né? Jesus venceu a morte, né, crianças? Ele iria garantir vida eterna, né? Então, crianças, quando Jesus ele foi na cruz do Calvário, crianças, quando ele foi pregado lá na cruz, Jesus, ele, através desse gesto, ele nos deu a salvação. Vocês sabiam disso? Ele nos deu a salvação. E quando o seu sangue derramou, crianças, naquela cruz, esse sangue significou que que esse sangue, ele nos purificaria de todo o pecado. Através desse sangue, ele nos purificaria de todo o pecado. O que é pecado, tia? Pecado é tudo aquilo que nós fazemos que não agradamos a Deus. E então Jesus, ele nos garantiu a vida eterna através desse gesto aqui, crianças, nos dando a salvação e com o seu sangue, criança, nos limpando de todo o pecado. Então, quando nós olharmos para a cruz, crianças, e ver essa cena, todas as vezes nós devemos lembrar que não foi o coelhinho que morreu lá na cruz, né? Que a Páscoa ela não significa, não simboliza o coelho, né? E sim a salvação, Jesus, a vida eterna, né? O seu sangue é precioso. E então, quando Jesus estava lá, crianças, naquela cruz, que desceram Jesus, antes de descer, Jesus falou, está consumado, está terminado, né? Tudo acabou. Jesus, ele nos daria a salvação e quebraria as chaves do inferno e da morte. Então, quando Jesus desceu da cruz, crianças, logo quando ele falou, né, está terminado, eles desceram Jesus de lá, tá? Desceram Jesus de lá. Aí, as mulheres, né, Maria, Madalena, enfim, né, elas lavaram o corpinho de Jesus com ervas, né? Prepararam o corpo de Jesus e colocaram Jesus numa caverna, crianças, olha, numa caverna, para ninguém mexer lá no corpinho de Jesus, né? E lá Jesus ficou. E então, ficaram lá, sabe quem? Vigiando o túmulo de Jesus? Os guardas, muito bem, olha lá. Os guardas ficaram vigiando o túmulo de Jesus. E os discípulos também foram lá, crianças, dar uma espiadinha, foram lá olhar, né? E lá, crianças, ninguém podia chegar perto, nem mexer, né? Pois eles estavam lá vigiando para ver se ninguém iria lá, né? Espiar ou até mesmo, né? Olhar o corpo de Jesus. Então, crianças, esse momento é um momento muito especial, onde nós aprendemos, né, que Jesus estava lá para nos dar a salvação, para nos libertar de todo o pecado. E então, antes dele ir para o céu, ele disse aos discípulos que prepararia um lugar. E que era esse lugar? Era uma casa, um lar lá no céu, né? Mas esse lugar, crianças, está preparado para os salvos, né? Para todo aquele que obedece, né? Todo aquele que cumpre, né? O ID de Jesus, né?
vai morar nesse lugar. Amém, crianças? E a tia Si gosta muito de um corinho que fala assim, né, da harpa cristã. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Então vamos orar, trabalhar e um dia nós chegaremos lá nessa mansão celestial que Jesus havia dito para os discípulos, né, crianças, e preparado para nós. Amém? Então vamos falar o nosso versículo bíblico, crianças, que está lá em João, capítulo 19, versículo 30, ok? E o versículo é aquilo que a tia Simone havia dito, que logo quando Jesus expirou, né, que ele abaixou a cabeça, que ele estava quase morrendo, ele disse assim, tudo está completado. João, capítulo 19, versículo 30. Muito bem, crianças. E chegando aqui mais um final dessa aula, né, a tia Si vai pegar a mansão celestial e terminar com ela, né? Que linda, né? Esse é o lugar onde nós iremos, né? Onde estamos buscando, né? Para ir, né, crianças? Os salvos. E a aula que vem, nós vamos continuar, né? Falando sobre esse lugar lindo, né? Espero vocês todos aqui, tá bom? E que esse domingo seja um domingo abençoado, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, crianças?